A justiça inglesa começou a julgar a BHP pelo rompimento da barragem de Fundão, uma ação que reacende as esperanças de reparação para as vítimas. Teve início na segunda-feira, dia 21, em Londres, o julgamento da BHP Billiton, considerada uma das maiores ações ambientais coletivas já vistas no Reino Unido. O processo busca responsabilizar a mineradora pelo desastre de Mariana, ocorrido há 9 anos. Em Governador Valadares, o movimento dos atingidos por barragens promoveu manifestações para chamar a atenção para o caso. O correspondente Dr. Moisés Freitas entrevistou direto de Londres a doutora Ana Carolina Salomão, representante do escritório inglês Pogust Goodhead, que lidera a ação judicial em busca de justiça e reparação para os atingidos. Pessoal, nós estamos hoje aqui na sede do escritório inglês em Londres e vamos conversar com a doutora Ana Carolina Salomão. Doutora Ana Carolina Salomão. Doutora, fala pra gente, hoje, quarto dia de audiências, já dá para fazer um resumo de como tem sido essas audiências? Certamente. Nessa primeira semana, o foco das duas partes é fazer suas alegações iniciais. Nós acreditamos e estamos confiantes que o nosso lado tem os argumentos mais fortes juridicamente. Nós fizemos pontos muito importantes sobre a responsabilidade da BHP pelo controle da Samarco e também por suas ações e omissões que levaram ao rompimento da barragem. Foram 2 dias nesse assunto. Depois a BHP fez os seus comentários também, mas negando a responsabilização, também negando o envolvimento com decisões de financiamento da barragem, mas que nós acreditamos que não são suportadas pelas evidências documentais. Essa é uma parte do que foi discutido. Também foram feitas a exposição e alegações pelo nosso lado muito fortes com relação à participação, influência e financiamento da BHP da DPF no IBRAM, que parece que não foi muito bem visto pela corte inglesa, não foi de fato. Ok. Serão 12 semanas de julgamento, é isso? Exato. Quais os próximos passos? Na próxima semana começam a interrogação dos réus, que vão para o banco de defesa e vão ser depostos. Executivos, funcionários, técnicos da BHP, e esse processo dura algumas semanas. Vai ser uma parte interessante de acompanhar. Depois entra a fase dos especialistas em direito brasileiro, porque esse caso é um caso que litiga legislação brasileira. Isso em meados de novembro. Também tem umas semanas para isso, até que no final de dezembro, para o dia 19, entra em recesso para recomeçar no ano seguinte. Ok. É a primeira vez que a legislação brasileira, o direito ambiental brasileiro, está sendo usado aqui em Londres? Sim, é a primeira vez. Esse caso é um paradigma para estabelecer responsabilidade corporativa, mas especialmente para buscar justiça. É um fato que a existência desse caso e certamente o início do julgamento acabou por pressionar a empresa e vai certamente levar a uma compensação mais justa e digna para todos os nossos clientes. Ok. Existe uma previsão de tempo de hoje até a sentença? Existe. O julgamento se encerra no máximo até 5 de março e aí a gente tem que esperar a sentença. Acreditamos que em algumas semanas ou meses a gente já deve ter a decisão da juíza que vai, estou muito confiante, condenar a BHP pelos danos causados pelo corrompimento da barragem, mas de qualquer forma, no primeiro semestre do ano que vem, nós estamos certos de que haverá uma sentença. Ok. É possível falarmos em um eventual acordo durante esse processo? Olha, o escritório está instruído pelos nossos clientes a buscar uma forma de resolução para esse caso, né? A verdade é que já se passaram 9 anos desde o rompimento e sabemos que muitos dos nossos clientes têm pressa. São pessoas que tiveram suas vidas devastadas, suas meios de adquirir receita, suas famílias, enfim, completamente impactadas por esse desastre já há 9 anos. Muitos deles, a grande maioria, sem qualquer tipo de reparação e certamente, isso posso falar sobre todos, sem reparação suficiente. Então, se for o melhor benefício deles, certamente nós estamos abertos para ouvir e representá-los
em uma eventual mesa de negociação. Acompanhe agora o quadro de esportes com Osmar Xavier. Olá, Júlia, um abraço para você. Boa noite para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Em semana de decisões nas competições continentais, Cruzeiro e Atlético entraram em campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e os dois foram derrotados no último sábado. O Cruzeiro foi a Curitiba e enfrentaram o Atlético Paranaense, em jogo que teve a expulsão mais rápida da história do futebol do Campeonato Brasileiro e também do Cruzeiro. O Rafa Silva acabou sendo expulso com 3 segundos de bola rolando, após dar uma cotovelada no defensor da equipe paranaense. Essa expulsão da Rafa Silva superou a do Zé Carlos em 2009, que também no jogo contra a equipe do Atlético, no Clássico Mineiro, fez a mesma coisa contra Renan, volante do time alvinegro de Belo Horizonte. Rafa Silva, então, foi expulso no início do jogo, se tornando agora o jogador a ser expulso mais rápido com a camisa do Cruzeiro e também do Campeonato Brasileiro. E depois da expulsão, ficou mais fácil para o Atlético Paranaense, que fez 3-0 contra a equipe celeste de Belo Horizonte. O Cruzeiro, com essa derrota, ficou estabilizado na classificação, que daqui a pouco a gente mostra para você aqui no Toque de Letra. Agora é esquecer o Brasileirão. A pressão é muito grande para cima do técnico Fernando Diniz, que ainda não conseguiu vencer no comando do time azul de Belo Horizonte. E tem na quarta-feira, contra a equipe do Lanús, na Argentina, esta possibilidade de conseguir um triunfo e de garantir a vaga na final da competição continental. A delegação do Cruzeiro já embarcou para a Argentina, para esse duelo que acontece na quarta-feira, às 7 horas da noite. Lembrando que no jogo de ida foi empate em 1-1. Novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer segue para a final da competição. Saindo da Sul-Americana para falar do Galo. O Galo que vai jogar amanhã pela Copa Libertadores, jogo de volta contra o River Plate, 9h30 da noite no Monumental de Núñez. O Atlético abriu uma vantagem de 3-0 na semana passada, jogando em Belo Horizonte. Então, poderá perder até por 2 gols de diferença para poder garantir a sua vaga na decisão da Libertadores. Será no mesmo estádio, o estádio do River Plate contra Botafogo, que fez 5-0 diante da equipe do Peñarol, que para mim não tem mais condições de reagir na competição, no duelo, melhor dizendo, apesar de ser futebol, que a gente sabe que apronta algumas surpresas. E antes deste duelo, o Atlético acabou sendo derrotado pelo Internacional, jogando em casa, na Arena, em Belo Horizonte. Perdeu por 3-1 para o time de Porto Alegre. E o Galo teve ainda o pênalti que marcou com Vargas. Então, 3-1, o Internacional venceu. O Internacional que assumiu a 5ª colocação e o Galo continua parado também na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por falar nisso, deixa a gente mostrar aí a classificação do Campeonato Brasileiro. A briga em cima, então, pelo título, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, todo mundo ali, páreo a páreo. Botafogo agora abriu um pouquinho mais de vantagem depois da rodada do final de semana, com o empate entre Fortaleza e Palmeiras que aconteceu no Allianz Parque em São Paulo. E a gente nota aí na classificação que neste momento, então, o Cruzeiro é o 8º colocado, 44 pontos, e o Atlético logo atrás com 41 na 9ª colocação. Situação dos mineiros, então, no Brasileirão, mas o foco agora voltado para as competições continentais, Sul-Americana e Libertadores, agora no meio de semana, o Galo amanhã e o Cruzeiro na quarta-feira. É o que tínhamos de esporte nesta segunda-feira aqui no Jornal Rio Doce. Um abraço a todos e até quinta-feira. E o Jornal Rio Doce de hoje vai se encerrando por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.